Ah, que beleza, Bibi! Que maravilha! Você não está louco aí na sua casa, não é domingo, não é final de semana, esse não é o efeito da cerveja que você tomou vendo o jogo ontem. Sim, então estamos no Olé, que beleza, olha só, cara. A partir de agora, falando aí de São Paulo, dos times que eu não falo no final de semana, o futebol que interessa para algumas pessoas, o verdadeiro é o meu, porque... Mas hoje tá parecendo... Para cada Zé que joga no São Paulo, tem 1 milhão de Francisco jogando na Várzea aí, cara. Vendo por esse lado, bom, quero dar boa tarde para todo mundo, boa tarde pro pessoal que já tá no chat. Kirbino, um abraço para você aí que tá tumultuando já o ambiente aqui no Twitter. Um abraço para a Lua08, mandar um abraço para mim, Milena, beijo para você, Mi, que tá assistindo a gente também. Começando o Olé com cara de FATV, porque o São Paulo parece Várzea, né? O Sérgio vai ficar bravo que eu falo que FATV é Várzea, mas... Que isso, cara. Não é? É 11 contra 11, é o mesmo esporte, cara. Depende, tem o futebol de 44. Não, de 88. 88 agora? Não, 44, sempre foi 88. São 4 jogos ao mesmo tempo, são 88, verdade. 8 times ao mesmo tempo, né, cara? E com a gente aqui, Rubão, boa tarde, Rubão. Boa que tarde, dia, Arthur, hein? Que dia, hein? Como você falou, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui no Olé. Como eu falei, a gente já ficou apresentei muitos anos. E agora a participação especial aqui, vamos falar bastante de futebol, dos jogos de ontem, título do Corinthians, Atlético Mineiro se complicando na Libertadores. Mas é isso aí, o Sergião, para quem não sabe, faz um programa muito legal aí sobre futebol alternativo, times de menor expressão no futebol. Mas agora ele vai falar de futebol... De verdade. De futebol de altíssima qualidade do Atlético e do Corinthians, né, Arthur? Não do São Paulo. Sérgio, discordo. Você já tem as bombas aí? Você já começou com bombas? Em em homenagem a Fernando Kirbino, que tinha as bombas do palestra. E nunca dava certo. Que eram umas biribinhas que nunca dava nunca certo. acertava uma. Era o rojão do... Bom, deixa eu falar, vai. O que eu vi aqui é que a notícia do dia é Castanho São Paulo, cara. Qualquer coisa é melhor do que o que tem lá. O Rodolfo hoje acertou com o Grêmio, já tá certo, o empréstimo foi acertado agora há pouco. E as notícias também que estão rolando, eu tinha ouvido que o Castanho ia pro Flamengo e o André Santos também, né? Tá para acertar com o André Flamengo, Santos já tá certo. Praticamente certo com o Flamengo, o André Santos. Mas o São Paulo tá precisando, como o Arthur falou, o jogo de ontem mostra, né? O São Paulo, se tivesse com a camisa de algum time menor a expressão, com certeza muita gente falaria que é porque é time para cair, mas como é do São Paulo, o Casagrande, o Caio e outros comentaristas insistem em dizer que é time elenco bom e tal, não sei aonde, porque eu desafio pessoas aí no chat, o Sérgio já falou sobre a Portuguesa, mas desafio alguém a falar times da primeira divisão e até da segunda, que tem laterais piores que Juan e Douglas. Falando nisso, até o Edmilson está aqui com a gente no Twitter, o Edmilson, zagueiro da seleção, ele acabou de colocar aqui fora Juvenal. Ele falou, você não viu uma faixa na torcida do Corinthians ontem? Fica Juvenal, nós chamamos. Genial a torcida do Corinthians. E o Rogério Ceni deu entrevista depois falando, vamos ver já soltar os gols? Vamos passar já então, enquanto a gente fala do São Paulo, Corinthians e São Paulo ontem, até porque pode ser só Corinthians, né? Porque o São Paulo não teve em campo. O Rogério Ceni deu entrevista falando, você viu uma entrevista até forte, dizendo que o São Paulo não tem legado nenhum, o legado que sobrou aí dos últimos anos é zero, até porque o Juvenal mandou todo mundo embora, do Refis e tal. Ficou uma dúvida se ele falou sobre o legado do Ney Franco, se pro Paulo Autuori, ou se ficou do legado do ex-presidente pro Juvenal, né? Mas muita gente acha que é do ex-presidente pro Juvenal, e o Rogério Ceni falou que a situação é muito difícil, que o time de São Paulo não é o pior que ele já jogou, mas tá entre esses. E aí o Rogério Ceni está há muitos anos. E aí o primeiro gol do Romarinho... Tinha que ter o Juan, né, para atrapalhar também. Desgraça. E aí o segundo. Agora Cabeçou livre, chutou a livre. A defesa inteira falhou nesse gol. Eu vi um post hoje num grupo no Facebook onde dizia que o problema maior do São Paulo não é nem se a zaga, mas os volantes à frente da zaga. Que a cabeça de área ali do São Paulo que é o grande problema. Que é Wellington, Denilson, Rodrigo Caio... Quando joga o Maicon, a linha defensiva é ruim, mas os que teriam a obrigação de proteger essa linha defensiva são piores ainda. Vocês concordam? Eu acho todos péssimos, até já comentei isso, eu tenho no meu blog, no próprio Facebook. Eu já comentei, eu acho os volantes, os laterais, os zagueiros do São Paulo, nível péssimo, assim, de time para brigar para não cair mesmo, assim. Quem salvaria nesse time de São Paulo? O Ganso, o Oswaldo e o Luiz Fabiano. Mas o Luiz Fabiano e o Ganso não jogam nada, o Oswaldo é esforçado, assim como o Aloísio, corre, ainda tenta fazer alguma coisa, mas
Mas o resto, o Rogério Ceni tá falhando pra caramba também em gols aí, até o Sérgio estava comentando que para ele o Rogério falhou no gol, devia ter tomado para fora. Eu acho que a situação do São Paulo é complicadíssima, daqui a pouco vai começar a Sul-Americana, São Paulo vai excursionar pela Europa. Para mim, esse ano, chegou a vez do São Paulo aí ficar em meio de briga. Vai rolar São Paulo e Bayern, vocês apostam quanto nesse jogo? Acho que uns 8-0 pro São Paulo e Bayern, São Paulo e Manchester City. São Paulo, uns 14-0. Foi-se o tempo que o São Paulo ia jogar esses Ramon de Carranza, essas coisas, e ganhava, né? De Barcelona. Agora vai, no mínimo, o placar mais baixo são 5-0 para. É porque é Manchester City, Bayern e Benfica, acho, né? Até o Cortez falou que. O Cortez foi pro Benfica e falou faz parte do pacote. Mas o Cortez pode jogar? Não tem um Lógico, contrato pode. que ele está emprestado para time. E aqui no Inclusive, Brasil é moda, né? Inclusive, ele disse que quer ganhar do São Paulo, né? Aliás, né, para ficar com o Juan, seria melhor ter ficado com o Cortez, né? O Cortez é melhor 1000 vezes do que Carleto, 1000 vezes melhor que o Juan, 1000 vezes melhor que esse Reinaldo. O Reinaldo consegue esse banco do Juan. Que fim deu o Carleto? Ele machucou, torceu o joelho. É verdade, Só volta é ano verdade. que vem agora. O Carleto tá... E o Negueba tá voltando, eu vi ele Negueba, treinando outro dia lá. Foi pedido do Ney Franco. Vamos ver, né? Pelo menos para tentar mudar alguma coisa. Tem esse Silvinho que não joga também nunca, que veio da Penapolense. Silvinho não joga, Rony não joga, Caramelo não joga, Reinaldo não joga. 4 reforços que São Paulo trouxe agora no meio do ano que nenhum joga. Podia testar, né? Porque Porque pior já que viu tá, que não não dá. dá, exatamente. Pior do que tá, não fica, já diria o Tiririca. E o Clemente Rodrigues? Tomou 4 jogos de suspensão pela expulsão. Mas tomou em competições sul-americanas. Brasileiro pode jogar. Ele tomou porque ele foi expulso pelo Boca, não, mas ele foi expulso pelo Boca no. E pelo brasileiro foi expulso também. Contra o Bahia, mas ele já tomou 4, também ele tomou 4 na Sul-Americana. Então. E um no brasileiro volta agora no final de semana, né? Sábado. Sábado o São Paulo joga e Não, e o São Paulo ainda, para complicar, né? Jogando mal, ainda tem Cruzeiro, que está entre os primeiros, Inter, que está entre os primeiros, e Corinthians na sequência do Brasileirão. Então acho que são Daí 3 viaja. derrotas. Depois viaja e depois. Volta na zona de rebaixamento e para sair aquela tragédia que todo time grande que já passou por isso conhece. O Serjão sabe muito bem como que é, tipo, chegar um time grande para sair da degola, não sai. O próprio Paulo Autuori falou ontem, né, que sempre tem esse discurso, tá no começo, daqui a pouco sai, não é assim. O mal de time grande é levar empurrando com a barriga. Não, a gente tem camisa. Sai a hora que vai quer. jogar com o Náutico, a gente ganha do Náutico, que é confronto direto e tira, vai jogar com a Portuguesa, que é confronto direto e tira, e nessa não é tão fácil assim. O Palmeiras ano passado tomou de 3 a Portuguesa, perdeu os 2 pro Náutico, então só com a camisa, foi seu tempo que a camisa ganhava jogo. Foi seu tempo que a camisa ganhava jogo. É complicado, mas falando agora que o Serjão falou da Leandro, o nome do Castan está sendo ventilado no São Paulo. No lugar, você acha que o Castan vai ser a dupla com o Tolói, com o Lúcio? Porque o Castan já Eu colocaria com o Tolói. Ou será que já estão fazendo que nem o Mano convocou uma vez o Castan para ser lateral? Ou será que o São Paulo já está... Não, acho que lateral não, porque eles já trouxeram o Clemente Rodrigues, acho que é para ser zagueiro mesmo, e é onde o Castan joga melhor. Bom, mas vamos falar um pouquinho do time campeão, né? A gente só está falando de São Paulo como se o Corinthians não jogasse nada. E o Corinthians é o time, para mim ainda, mesmo tendo perdido para o Atlético, é o melhor time do Brasil ainda para mim, melhor que o Atlético, na minha opinião. Por reserva do Atlético. Perdeu por reserva. Só tinha o Bernardo, o Hever e o Vitor, né, de titular no fim de semana, mas eu acho o Corinthians ainda o melhor time, mais organizado. E o Tite, que muita gente xinga, critica e tal, o Tite é o único técnico no Brasil que tem todos os títulos considerados importantes aí na carreira. Ele já ganhou a Copa do Brasil com o Grêmio em 2001, em 2009 a Sul-Americana com o Inter e ganhou agora Libertadores, Brasileiro, Paulista, Recopa e Mundial com o Corinthians. Ou seja, todos os títulos importantes que um técnico pode ganhar com um clube no Brasil, o Tite tem. E ele é o 8º a fazer no mundo, a fazer a sequência Brasileiro, Libertadores, Mundial e Recopa. Só o São Paulo do Tele e o Corinthians aqui no Brasil que tem, e mais 6 times no mundo inteiro. Aliás, pegando o gancho nisso que o Rubão falou, não sei se vocês viram a coletiva dele ontem, ele estava emocionado de se igualar ao Tele Santana, e eu achei isso muito legal da parte dele. Exatamente, ele se sentiu muito honrado e citou nome por nome todos os times e todos os técnicos que fizeram isso. Ele falou do Milan, do Maldini, lá o pai do Maldini lateral, falou da Juventus do Lippi, do Del Bosque, do Real do Del Bosque, o Barcelona do Guardiola, do Ajax, do Van Gaal, e tem mais um que eu não estou me recordando, eram 6 times. E o Ricardo tá mandando aqui, só começar as gracinhas aqui, freguês majestoso. Mas o São Paulo é verdade, há anos, parece que o pessoal estava falando que a última decisão que o São Paulo ganhou do Corinthians foi em 98 com o Raí,
depois teve torneio Rio-São Paulo, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, Paulista de novo. E o São Paulo não consegue ganhar time de jogo decisivo do Corinthians há muito tempo. Ganha jogo normal. Ano passado ganhou 2 jogos do Corinthians no Pacaembu, inclusive um com o time reserva. O São Paulo estava preparando para a final da Sul-Americana. Até o Michael fez 2 gols, né? A gente vai guardar esse jogo como... Mas jogo decisivo realmente o São Paulo Como não o tem. Danilo joga, né? O Danilo é grande jogador, né? Ainda mais contra o São Paulo. Parece que ele tem E é o cara que não aparece, Não né? aparece. Carrega piano. Foi o cara que mais correu em campo ontem. É. Foi o que mais correu. O Danilo é o jogador mais importante Jogo do decisivo Corinthians. é onde ele aparece, ele faz gol. No São Paulo ele já era assim, É. né? Eu lembro no São Paulo, quando ele ainda tinha menos nome do que ele tem hoje, Monumental de Nunes, Libertadores 2005, jogo difícil lá com o River Plate, ele meteu gol de cabeça, jogou bem. Então o Danilo, contra o Palmeiras aqui, contra o Palmeiras não, contra o River aqui também no Morumbi ele fez gol. Então, semifinal de Libertadores contra o River Plate, que não é qualquer time. O Danilo o time do Corinthians é bom, acho que é o melhor, tem mais elenco. O Atlético é muito bom time, joga muito bem, mas, por exemplo, eu acho que ontem não jogou o Bernardo, entrou esse Luan, cai muito de produção. O Ronaldinho ontem não jogou bem, a gente vai falar daqui a pouco do Atlético também, mas eu acho que o Corinthians e o Tite, principalmente o Tite, não sei o que precisa mais para ir para a seleção, até porque a entrevista do Marinho, não sei se vocês viram, dizendo que se o Filipão não quiser continuar na seleção no fim da Copa, o técnico da seleção vai ser o Galo, que é das categorias de base. Eu acho que ele falou para polemizar também, porque não é possível. Eu já acho que o segredo do Corinthians é o entrosamento. Eles jogam junto faz muito tempo. Não, mas méritos do Tite, né? E renovou com 2 anos com o Emerson, né? O Sheik queria 2 anos de contrato, o Corinthians queria só 1, mas chegaram a um acordo e fechou 2 anos de contrato. Até quem tá mal, você vê o Pato tá mal. Saiu vaiado no final O de próprio semana, Sheik né? tá mal, não tá jogando tudo que sabe. Mesmo assim, o pessoal se São Paulo completa. tomou gol da Martinalha. Esse O Brandão, né? Romarinho. O Júnior tá jogando aí. Não dá. É brincadeira. O São Paulo, todo jogo, vai tomar um gol de cabeça. Bola cruzada na área do São Paulo é gol. Mas até aqui no chat o Fernando Martinez dos Jogos Perdidos, a Bíblia do Futebol Alternativo, está comentando aqui que é a primeira vez que, desde 1936, que o São Paulo não perdia 6 jogos seguidos. 7 agora, né? Não, e 9 e não ganhar. Foi a segunda vez que o São Paulo perdeu 6 jogos seguidos. 6. A primeira foi em 36. Não, A e sétima há no final de semana, então. 26 anos o São Paulo não fica 9 jogos sem ganhar. 26 anos, desde 87, acho, é isso. 87. Desde a época dos minutos. O São Paulo, porque ele tá 6 perdendo direto, né? 6 jogos perdendo e há 9 sem ganhar. São 3 empates e 6 derrotas. E são, Esse é só o são, começo, são calma. 26 anos sem o São Paulo ficar 9 anos sem ganhar um jogo. Quer dizer, a situação tá bem ruim e nada não vai me surpreender se o Juvenal rebaixar o São Paulo e sair como o do Alib saiu do Corinthians no ano que Time sem pela porta do vergonha, fundo. sem qualidade, sem caráter. Mas Sem aí, raça, o que fazer pra Sem mudar? raça. O São Paulo não tem oposição. Quem é a oposição do Juvenal hoje? É o Marco Aurélio Hoje é o Marco Cunha. Aurélio que anunciou hoje oficialmente a candidatura. Tá. Mas não sei também se leva. Mas diz que a pior praga no São Paulo não é nem o Juvenal, diz que é esse Adalberto Adalberto Batista, que ele é um cara que não entende nada de futebol e quer mandar em tudo, por isso que ele queria mandar no Refis, queria mandar não sei onde, e por isso que o Juvenal manda todo mundo que briga com o Adalberto Batista embora, porque é um baita cabo eleitoral do Pega o Porsche e Juvenal. vai embora, mano. Então, e ele é piloto, né? Parece, gosta de correr em... Vai lá, ele tá brincando com o São Paulo, né? Pô, Tá no sendo jogo do brinquedinho São dele. Paulo na Libertadores na altitude contra o The Strongest, ele não foi porque ele tava correndo de carro. Pois é. Pô, um diretor de futebol que não acompanha o time, vai pra casa do chapéu. Um morto, desgraçado. Eu não sei se estão no chat, mas eu queria também mandar um beijo pra Dani e pra Adri, que são internautas antigas aí do Olé, falaram que iam tentar entrar pra Estão ver, falando aqui prestigiar no a chat gente. que querem o Juvenal na presidência do Corinthians. Nossa, eu gostaria muito. O Juvenal seria um ótimo presidente pro Corinthians. Opa! Né? A torcida do Corinthians outro foi muito. Mas outra coisa. Querem o da né? Lupa legal, também, Mas mas outra levar o da coisa, Lupa. o André Sanches, por exemplo, todo mundo critica que ele não sei o que, mas ele transformou o Corinthians, né? O Corinthians é o que é hoje por causa dele. A estrutura que o Corinthians tem um hotel lá no Parque Ecológico, tem um baita centro de fisioterapia e medicina lá, que o São Paulo também tem, mas tem com profissionais competentes. Hoje o Corinthians é o time que mais arrecada no Brasil, conseguiu finalmente o estádio dele, lógico, que por vias tortas, mas conseguiu. Então o André Sanches é o maior presidente da história do Corinthians, se você for ver. Tá. Por coisas que conseguiu e que fez com o São Paulo, com o Corinthians. É lógico que tem o Vicente Mateus, que é histórico, né? Mas Eu acho o Andrés um baita do sortudo. Se o Ronaldo não dá certo, tava todo mundo xingando ele até hoje. tem isso também. Mas competência e sorte tem que estar Não, lado a lado. ele apostou no cara certo. É. O Juvenal apostou no Lúcio e o Lúcio deu errado.
Apostou no Adriano. Várias apostas erradas do O Juvenal. Adriano ainda não. O Juvenal, quando ele Mas quem apostou no Adriano foi o outro, quando, né? Foi quando o ele era diretor Portugal, de futebol do São Paulo, o Juvenal ia bem. Ele era um bom diretor de futebol. Ele se perdeu ao mudar estatuto, a querer reeleição. Aí ele se perdeu quando ele pensou que todo clube que tem um presidente que vira permanente, que não tem oposição, diz que ele foi tá- assim com o Mustafa, foi assim com o Eurico Miranda, O foi assim Alberto com do o Alibe. Alibe. A história está aí, e o Juvenal fez a mesma coisa. O que o São Paulo tinha de diferente dos outros, os outros alcançaram o São Paulo e o São Paulo voltou a ser Inclusive, melhor que os outros. eu queria lembrar, não consegui. Na entrevista que eu falei do Rogério Ceni, ele falou isso, que o São Paulo parou no tempo e todos os outros clubes cresceram. O São Paulo, que era antes sinônimo, que todos queriam alcançar, hoje todo mundo já alcançou e passou o São Paulo ficou para trás, está igual todo mundo. Inclusive, não só ficou para trás, né? Ele está trocando de técnico toda hora, coisa que não fazia antes. Então, ficou para trás bonito e o São Paulo precisa muito abrir o olho. Até o Sérgio perguntou o que fazer para melhorar. Não sei. Só Fazer dar raça para esse time e fazer esse time ter sangue. no Só abrir um olho. parênteses antes da gente falar de Libertadores aqui. O Roberto Cavalo acabou de ser demitido do Oeste. Mesmo depois de ser gol da goleada em cima do Icasa. Foi Eu não li a demitido. notícia ainda, Não, mas vai entender, né? Tem umas coisas. 3-0 em Juazeiro do Norte. E foi Em demitido. casa, como a gente dizia. Em casa foi demitido. E a Ponte e o Palmeiras estavam perto de acertar alguns jogadores do Palmeiras indo para a Ponte, que era Maicon Leite, o Wellington e Thiago Real. Thiago Real, melou isso. a negociação porque a Ponte Preta está sem dinheiro e melou a negociação. Pelo que eu sei, a Ponte queria que o Palmeiras pagasse seus salários. E falando em E salários... o Kleber fechou com o Corinthians, enfim, ou não? O zagueiro da Ponte Preta? Não, Diz que estava ainda um não. embrólio lá. E hoje tem até hoje, se bem que né, Até no amanhã, Brasil né? pode, né? Até amanhã a janela de internacional. Quem acertou foi o Cicinho da Ponte, que acertou com o Santos, né? E o André Santos, que está chegando no Flamengo. O Arsenal, que vai pagar uma boa parte do salário. Uma solução para o São Paulo seria essa que o Santos teve, né? Colocar um técnico... Tentou também, né? Nesse meio com o Sérgio Baresi uma época, não deu certo. E o Milton Cruz? Podia efetivar o Milton Cruz, todo mundo gosta dele, cara. Eu nunca sei porque eu nunca efetivei o Milton Cruz. E aí o Santos, você viu, o Santos com o moleque, mandou o Muricy embora e tá com a molecada. Tudo bem que é uma molecada de altíssima qualidade. Talvez o São Paulo não tenha uma molecada Mas que eu não assim. vejo tanto futuro também, não. Mas pelo menos podia pôr uma molecada que vai aparecer para jogar do jeito que tá. Não é possível que o São Paulo, naquele CT de Cotia, não tenha um lateral esquerdo melhor, um lateral direito melhor. Minha irmã jogando na esquerda é melhor que o Juan. Parece que tá correndo de calça jeans, né? Todo mundo ganha calça dele. jeans molhada ainda, né? Carregando engradado de cerveja. Se quiserem o Ivan, a gente manda. O Toledo aqui, o São Paulo fez uma oferta pelo Escoco. Isso. 14 milhões de O Inter também estava interessado. Atravessando o Inter. O dirigente do Escoco o empresário do Escoco chegou no Brasil hoje, falou que ele muito provavelmente vai jogar no futebol O brasileiro. Santos também estava interessado. E estava interessado o Inter de Porto Alegre, porque o Damião está indo para o Napoli, muito provavelmente vai para o Napoli. Meu Deus. O São Paulo está interessado, até porque a torcida está no pé do Luiz Fabiano. Mas o Escoco não é centroavante, né? O Escoco não é centroavante que nem o Luiz Fabiano, ele é segundo atacante. E tem o Santos estava querendo o Escoco. Mas diz que o Juvenal Juventus sempre quis, mas não dá certo, é o Scott, né? Você dá bem com o Scott, o zagueiro uruguai. Ele entende de Scott. O Juvenal entende de Scott. Então, ele queria o zagueiro uruguai, mas não... E o Cruzeiro fez uma contratação hoje também, quero lembrar quem é, vou tentar lembrar. Vou abrir aqui. É algum segundo atacante. Eu abro aqui já na página do Cruzeiro e vejo. E alguém que estava fora do Brasil e vem, é um bom jogador. Só não estou conseguindo É um lembrar bom quem jogador, é. como diz é bom. Como diz aquele Jogador. jogador. Daquela transmissora. Vamos falar de Libertadores enquanto isso? Já que a gente falou de Cruzeiro, o Atlético Mineiro ontem foi até o Paraguai, que belas paraguaias também, viu? Nossa, torcedoras do Torcedoras do Olímpia, eu vou te falar. Foi até o... E não é a Foi Larissa até o Riquelme, Olímpia. hein? Não é. São melhores até que a Larissa. Até a Miss Venezuela estava no estádio, no Defensor del Chaco, torcendo pro Olímpia. Ela que é Miss Venezuela, torcedora do Boca, e foi dar uma força pro Olímpia. Deu sorte, o Olímpia ganhou ontem 2-0 do Atlético Mineiro. Se quiserem passar os gols, fiquem à vontade. E o Rick foi expulso, hein? Pra variar, né? Eita. É outro Chile quente do futebol brasileiro. Mas passou como quis também. Olha a zaga do Olha a Atlético. zaga do Atlético, ó. Vai lá, chuta, toma um cafezinho e bate. Olha lá, o Vitor deu bronca. Fala, vocês deixam eu chutar, é óbvio que é. Foi uma bobeada. Veio lá da direita, onde devia estar o Richarlison, né? Marcando, entrou. Fez o gol. Veio costurando, né? E no finalzinho do jogo fez o gol de falta, o segundo, que complicou muito a vida do Galo. O Galo tem um bom time, em qualidade, sem dúvida que é melhor, mas qualidade não ganha
não costuma prevalecer muito em Libertadores, não. Às vezes prevalece, às vezes não. E o Olímpia é muito mais tradicional, sabe jogar muito mais do que o News Old Boys. Tem então, mais camisa, né? Então, para o 2, a gente tá falando, também tava 2 pro News e o Atlético virou. Só que o Olímpia eu é bem acho que é melhor, isso. né? Pra mim a equação é... Não, o Olímpia não é melhor que o News. Pra mim o News é Mas é melhor, questão de só tradição. que de camisa é a 7ª final do Libertadores do Olímpia. Brigando pelo 4º título, né? Eu acabei de falar que camisa não ganha jogo, então eu acho que Não ganha? Não ganha. Mas você acha que o Atlético vira? Vão consegue ficar virar? bravos comigo, o pessoal do Galo aqui, mas Ah lá, a camisa do fala. Olímpia é maior do que a do Galo. Com certeza. Não, eu falei segunda-feira sim, aqui. não. Eu falei segunda-feira que o Galo tem uma estrutura. E tem torcedor do Atlético culpando o Alexandre por esse gol. Mas o Alexandre já deu declaração que falou que foi o Cuca que mandou ele ficar ali. Então, mas o Galo, né, com todo o respeito, uma torcida maravilhosa, uma estrutura maravilhosa também, até que o Brasil, quando vai para Belo Horizonte, fica na cidade do Galo, que é uma das... Questão de estrutura, de torcida, sem dúvida o Galo é um dos maiores do Brasil, só que em questão de título, o Galo não deveria estar entre os maiores, porque Pra o mim, Galo tem um título importante. O Galo é o na carreira. 12º. Dos 12 grandes, o Galo é o 12º. Mas é verdade, a torcida vai ficar brava, tem uma torcida fanática, mas o Galo tem o Galo tem 40, importante. o Galo tem um título importante de brasileiro 41, 71, exatamente. 71. E uma Comebol aí, que parece que o Leão ganhou uma vez, até que o Leão deu que Gás de brilhou, pimenta, contra o Lanús. mas o Atlético, em questão de título, não é grande. Tipo, e o Olímpia é muito maior nesse sentido. Mas eu acho a equação simples. O Olímpia é pior do que o News. Deu contra o News num estádio maior, com mais espaço para tocar a bola, eu acho que o Atlético consegue fácil. Consegue? Um detalhe é que o Ronaldinho Gaúcho ontem jogou mal, saiu aos 18 minutos do segundo tempo bravo com o Cuca. Inclusive na coletiva perguntaram, eu gostei da resposta do Cuca, porque perguntaram para o Cuca que tinha achado por que ele mudou o Ronaldinho Gaúcho, como se não pudesse mudar o Ronaldinho Gaúcho, e o Cuca respondeu, o Ronaldinho Gaúcho é um jogador como outro qualquer no meu clube, no meu time pode ser substituído como qualquer outro, entendeu? Então acho que ele respondeu muito bem, é verdade. Ronaldinho no Atlético está bem, para mim não é mais jogador para a seleção brasileira, até provou aí que não fez falta nenhuma para a seleção. Há muito tempo não joga nada na seleção, não estava mais no rolê, mas falo entre amigos, então o Ronaldinho não joga na seleção metade do que joga em clube, então acho nem quando estava no auge, quando era o melhor do mundo, ele não jogava na seleção bem. Então acho que o Ronaldinho não tem que ir para a seleção e tem que ficar quietinho para não atrapalhar o Galo nesse momento, né? Que ele saiu bravo também com o Cuca e o Cuca respondeu bem, acho que é isso aí mesmo. O Mineirão vai estar tomado, o Atlético tem que fazer a mesma coisa que fez contra o News, um gol logo no comecinho do jogo, porque senão vai complicar. Conforme vai passando E o Bernard volta, né? Para mim o Bernard é o jogador mais importante desse time do Atlético, ele volta e é uma grande chance com o Bernard Porque como eu falei, o Bernard sai, entra esse Luan ou entra qualquer outro, o Galo perde muito em qualidade. Ontem o melhor jogador foi o Diego Tardelli do Atlético. Acabou de sair aqui uma notícia, está confirmado, o Paulo Miranda não vai mais embora do São Paulo. São Paulo chegou a um acordo com o Olympique de Marseille, porque o Paulo Autuori pediu para que não vendesse mais. Que fase do São Paulo, para segurar o Paulo Miranda. Sei, mas seria uma venda para jogar espetacular. para lateral direito. Esse é o único mérito do Juvenal que a gente estava comentando. O Juvenal sabe valorizar os jogadores ele dele vendeu como ninguém. Marlos. Vendeu Marlos, Fernandinho. São Paulo e Cruzeiro, Casemiro. uma grande venda de jogador. Agora está o Inter de Milão e o Galatasaray parece interessado no Wellington. Então ele consegue vender bem os jogadores do São Paulo. Mas Só não sei para onde vai o dinheiro. Vendeu o Lucas por muito mais do que valia. O Lucas, cá para nós, o Lucas por 40 milhões de euros é muito dinheiro. Pelo que o Lucas fez no futebol brasileiro até agora. Os caras estão falando aqui que malandro é quem? O Zizal? Malandro é o Zizal, que em um ano ganhou mais título que o São Paulo nos últimos 5. Melhor que o Luiz Fabiano também, né? O Luiz Fabiano tem mais impedimento do que gol na carreira. Ele já é o primeiro na lista. Expulsão, então? Nossa Ele é o primeiro na história de São Paulo em expulsão e impedimento, né? Maior atacante da história de São Paulo. Segundo na lista de gols, né? Perde pro Serginho Chulapa. Mas em questão de impedimento, o Luiz Fabiano precisa tomar vergonha, né? E com todo o respeito, não entendo a torcida do São Paulo ter o Luiz Fabiano como ídolo. Mas que ídolo se faz como? Com título, com um cara que dá sangue, no mínimo, né? Pode não ganhar título, mas pelo menos que dá sangue, que aparece em hora decisiva. E o Luiz Fabiano não ganhou nada no São Paulo até agora. Ele jogou muitos anos, ganhou uma Sul-Americana no ano passado, onde ele ficou fora da final e fez um gol na competição inteira. Ele fez menos gol que o Rafael Tolói na Sul-Americana passada. Então, acho que o Carlos Porte, São Paulo não precisa rever os conceitos de ídolo. O Carlos Porte, da Rádio São Paulo Digital, que faz programa aqui na UTV também toda quinta-feira, ele compara muito o Serginho Chulapa com o Luiz Fabiano, porque ele fala o Serginho também não participava de final, todo jogo de final ou ele tinha sido expulso, ou ele estava machucado, não disputava, também é ídolo do São Paulo sem ganhar
Muita títulos de coisa, expressão. Então, O Aloysio Chulapa também era comparado ao Serginho É. Chulapa, né? Aí. O Aloysio... E aí foi mais importante para mim, foi mais importante na história do São Paulo do que o Luiz Fabiano é, até hoje. Ele deu um passe decisivo pro gol do Mineiro, ganhou o Mundial de Clubes, que é muito mais importante, então acho que o Aloysio Chulapa e muitos outros, Leandro Guerreiro, Borges, para mim são mais importantes do que o Luiz Fabiano na história do São Paulo. Atlético Mineiro, Sérgio, campeão, vice? Pra mim, campeão. Ou o Cuca continua vice? Não, pra mim, campeão é o que eu falei. A equação é simples. O Olímpia é menos time que o Nils. Deu contra o Nils. Um estádio maior, com 70 mil pessoas empurrando. Né? Um estádio com mais espaço para você Estádio tocar. do Cruzeiro, hein? Com espaço para você tocar a bola. Se no Independência que é acanhado deu, com 70 mil pessoas empurrando, e eu fui no Mineirão, o Mineirão tá um caldeirão. Tá muito perto o gramado da arquibancada. Então, eu acho que o Olímpia vai passar muito sufoco. O Olímpia é o único time, não sei se você sabe, eu fiz uma pesquisa rápida ontem à noite, é o único time que ganhou o primeiro jogo de 2 numa final de Libertadores. Ganhou o primeiro jogo de 2-0 e perdeu a final no segundo. Na história da Libertadores. Então, Pode ser a segunda vez, então. E Pode só ser a segunda uma vez. nota triste de um tumulto depois do jogo, 2 torcedores do Olímpia morreram e um do Atlético sofreu fratura. E o Olímpia foi uma coisa que ajuda muito, né? Muita gente fala que não, a torcida não ganha jogo e tal, mas caldeirão, assim como tem na América do Sul, com o Olímpia, torcedores do Olímpia empurrando o tempo inteiro, que nem foi com o Nils lá. É bonito de ver, né? Você vê o torcedor do Olímpia. Aliás, é uma característica de países da América do Sul, inclusive no Brasil já foi assim, agora diminuiu um pouco. Mas, até porque no Brasil agora para torcer você não pode fazer mais nada praticamente, não pode nem ir sem camisa, tá muito chato no Brasil. Mas no Olímpia usa muito caldeirão, vamos ver se o Atlético conseguir, isso aí ajuda muito no futebol, né? Só que eu fiquei devendo, quem o Cruzeiro contratou foi o William, aquele Sim, do Corinthians. Ele mandou um para lá, o Diego Souza foi pro Metalist, e parece que o Diego Souza já foi embora? E parece que na negociação envolveram o William também, que estava pedindo para voltar pro Brasil. E é bom jogador também. É jovem, pode ter 6 potencial. milhões de euros pelo William. Pelo William? Isso. Então, bom. Vai jogar Diego o Souza William, não para também no Brasil. O William e Dagoberto. o William Dagoberto e talvez Borges está lá também. Anselmo Ramon. Luan. Luca. O Luan é mais pro lado, né? Tem Não, o Luca Luan tá no também. Atlético, não é? Não, Não, tem o Luan tá Luan, no o Luan que era do Palmeiras. Ah, é o Luan, do Filipão. Isso. É. Luan Filipão. Bom, vamos falar rapidinho então de Copa do Brasil, já que a gente está falando do Cruzeiro. O Cruzeiro atropelou. Já garantiu vaga no primeiro jogo. Tinha ganhado 5-0 já. Fora de casa. Ontem jogando em casa foi só para classificar. Tá aí, ó, Atlético Goianiense Cruzeiro. Cruzeiro que tem o nome... 1-0 no Serra Dourada. O atacante com o nome de galã mexicano, né? Anselmo Ramon. Anselmo Ramon. Ele... E eu olhando o Cruzeiro, hein? Cruzeiro não é um time bobo, Gol do não. Luca que o São Paulo queria muito. Ex-Criciúma, né? Ex-Criciúma. O Cruzeiro, tá todo mundo falando do Atlético, mas eu tô achando que esse brasileiro aí vai ser bem equilibrado. Acho que o Inter tem chance, esse time do Cruzeiro é bom time, tem um bom técnico que fez um bom trabalho no Curitiba. Não é um time bobo, não. Eu acho que o Cruzeiro vai brigar nas cabeças lá, vai dar trabalho. Pegou aí um monte de refugo, né, que ninguém queria e tá montando um time direitinho, não é time... Contratou o Dedé, que tá voltando a jogar bem, então acho que o Cruzeiro vai estar na briga aí. O Atlético tá na segunda, né, tá mal na segunda também. Tá mal na segunda. O Tá numa técnico- crise danada. O técnico é o São Batista. O técnico do Cruzeiro É? é o Dias Bautista. Não, do Cruzeiro é o Não, Marcelo. era o Marcelo Oliveira. Do Goianiense. Do Goianiense é o Acho Dias que é o Bautista. Dias Bautista, É o Dias né? Bautista. Era o Valdemar Lemos, né? Meu O irmão Deus, do- que o fase irmão do também. Oswaldo Tá Oliveira. explicado porque tá tão mal na Série B, né? Não era, né? Não é mais. Então, É. começou aí, daí troca por Adilson Batista. Parece que quer ele foi melhorar pro como? ABC de Natal, é isso, Sérgio? É do ABC? Não é do ABC o técnico. O Valdemar Lemos mudou para outro time da Série B, Já se eu não me confiro aqui, engano. já confiro. Ou da Série C, se for pra Série C. Um vídeo engraçado é que você lembra uns anos atrás, quando o Flamengo estava numa crise, foram anunciar o técnico. O técnico é o Valdemar. Fizeram um baita de um drama para anunciar o técnico, aí o diretor foi lá e anunciou que era o Valdemar Lemos. Ninguém conhecia o Valdemar Lemos. O Valdemar Lemos estava no ABC. No ABC. A América Mineira Internacional, jogo Também. Independência. Foi o primeiro jogo esse, né? Foi o segundo, 1-1. Segundo? Foi 3-1 o primeiro jogo Gol do D'Alessandro. no Centenário, É, foi bom. em Caxias do Sul, e 1-1 ontem o Inter passou. Eliminado Aliás, com o ele. América foi bem melhor no jogo inteiro. Foi um jogo que eu assisti ontem.
E lembrando que a Copa do Brasil agora vai ser diferente, né? Os times da Libertadores vão entrar nessa fase, só que não, final, não tem cruzamento definido, vai ter sorteio, Vai ter sorteio, de quem vai jogar os classificados com os da E o Libertadores. Sérgio agora. tá feliz da vida, né? É. Tem representante, Sérgio. Aliás, eu tenho que cobrar os gols aqui desse grande jogo, que é a principal classificação da rodada, né? Tem Qual jogo? Tem que o Zero. Salgueiro? Salgueiro tem gol do Salgueiro. Salgueiro e Criciúma 1-1 lá em Criciúma. Aí, ó. Pediu, Carol põe. Tá aí, ó. Criciúma fez 1 No a 0. finalzinho o Salgueiro empatou. O Wellington Paulista. É, o Wellington falou. O primeiro jogo tinha sido 0x0, 0x0, né? 0x0 em Tava Salgueiro. classificado até o final do jogo e o E Salgueiro o Salgueiro empatou, no finzinho, no apagar das luzes. líder da Série D. Replay. Replay. Merece até replay. É lógico, né? Principal classificação da rodada. Sérgio sendo homenageado. E outro que pode conseguir, que a gente até estava comentando fora do ar, Nacional do O Nacional do Amazonas, que joga semana que vem lá Que no... ganhou o primeiro da Ponte Preta 1x0 Já eliminou em o Curitiba. Campinas. Exatamente, joga semana que vem lá em Eliminou o Manaus. Curitiba e o Bahia, né? Eliminou Curitiba e Bahia. É, pra quem... E o craque, né? A gente não... Craque. Que pode tirar o Santos. Verdade, o craque sempre vem com força na Série D, né? 1x1 no primeiro jogo da Vila. Eu tenho uma camisa do craque. Eu também tenho. É. Eu tenho. Pô, queria agradecer o Fabiano, o genro do Luxemburgo, jogou no São Paulo, que agora aposentou, parou agora, que estava no 15 de Piracicaba nesse primeiro semestre, centenário do 15 esse ano, e me presenteou com uma camiseta, me mandou uma camiseta do 15 aí em homenagem do centenário, valeu, obrigado Fabiano, que pendurou as chuteiras. Falou Tava que o na hora, Luxemburgo oficialmente pendurou as chuteiras. Fabiano, um abraço pra ele. Tava na hora, né? Bom. E tem Flamengo e Asa também, né? Flamengueado, Flamengo O Flamengo venceu ontem. tinha ganho 2x1 ontem? Deixa eu conferir. Foi 2x1 ontem. 2x1 ontem. Tá aí, ó. O Flamengo, o Elias fez o primeiro gol, ex-Corinthians. 2x0 o primeiro O jogo. Mano lá. vai acertar esse time. O primeiro jogo já Em foi Arapiraca. tranquilo, 2x0 fora de casa, lá em Arapiraca. Daí jogando ontem Volta Redonda, né? Volta redonda, no E Raulino. o Palmeiras continua sendo o único time a ser eliminado pelo Asa em competição importante, né? É. Mas o Mano, você falou do Mano, eu concordo. Eu acho que o Mano tem cara... Ele chegou no Grêmio e no Corinthians, onde ele fez grandes trabalhos, na mesma situação. O time sem estrelas, desacreditado, e ele chegou e subiu com os clubes, Foi fez uma bom baita trabalho, ganhou contratação. títulos. Eu gosto muito do Mano. Que aquele- Eu acho que não tinha ainda, quando ele assumiu a seleção, né, porte para ser técnico da seleção, mas eu gosto dele, eu acho um bom técnico. E ele tem o Carlos Eduardo, que ele que revelou no Grêmio, né? Ele Sim, que sabe fez como jogar usar, bola. é. Tá trazendo o André Santos, que ele chamou até pra seleção brasileira. Sim, jogou com ele jogou no com o Corinthians, Então o Mano já conhece algumas peças aí do Flamengo. Elias, Né? o Elias que era do Corinthians também, então tá montando um time acertadinho. Só um detalhe. Não vai brigar pra ser campeão, mas Não, mas vai. Mas talvez dependendo não esse de quem ano. cruzar aí na Copa do Brasil, pode dar Talvez trabalho. não esse ano. Até a Copa do Brasil, o Mano, né, já foi campeão com o Corinthians. Ele sabe também como jogar. Conhece o caminho. É. Chegou em 2 finais, né? Perdeu uma pro Sport e ganhou a outra do Internacional. Bom, são Só um 2 detalhe horas. que eu acho interessante, você vê como o futebol é, né? O segundo gol do Olímpia, voltando, desculpa que eu esqueci de falar, foi o do Wilson Pitoni. O Wilson Pitoni, acho que se eu não me engano, é um jogador argentino que foi dispensado do Figueirense, porque não estava jogando bem, parece que era desagregador, alguma coisa assim. No ano passado, quando o Figueirense caiu, ele fazia parte. Foi dispensado no meio do campeonato, está no Olímpia, saiu do Figueirense para chegar na final Pode da ter feito o gol do Libertadores. título. Pois é, que mudança radical na vida, né? né? Só para completar a informação aí da Copa do Brasil, vale lembrar que com a classificação do Inter, do Cruzeiro e do Flamengo, Bahia, Ponte Preta e Portuguesa garantiram vaga na Sul-Americana. A Ponte ainda não, né? Porque a Ponte pode... Não, se a Ponte for, É. não, se a Ponte passar, não, Isso. né? Mas praticamente garantiu. Portuguesa e Tá, Bahia tá. é certeza. E o Criciúma depende de Botafogo, Santos e É a chance do São Paulo ir para Libertadores de 2014. Botafogo, Santos Porque e tá mais uma um. lama essa Sul-Americana. Não, tá não uma concordo, bala. Arthur, não concordo. Você já viu a lista de... Tem uns times que eu vou te falar. Eu tava vendo os Dos nomes. brasileiros, não. Deportivo Pasto, Eu tenho É, aqui. tá. Tem uns times- mas ao mesmo tempo, os argentinos que estão Sérgio, você vai cobrir a Sul-Americana? Você não O sabe os Sérgio, times. o Sérgio É deve o saber. Tanque Sisley. É, o Tanque Sisley. Tem um outro que chama... Ó, é, tem o River Plate, tem times o argentinos. Melgar, É, o Deportivo Lara. Deportivo Lara. É o time do Pedro de Venezuela. Lara, é o time do Pedro. Deportivo É. Pasto tem um que chama também. Deportivo Pasto da O Colômbia. time de Pedro Niza, não é? O Intigás. Intigás. Mas ao mesmo tempo, os argentinos que Que vão nível essa participar. Sul-Americana? River Plate, Montevideo Racing, River Plate, Racing, São O Racing Lourenço. até há pouco tempo não tinha mais. Não, Tava mas falido. calma.
Mas tem tradição. River Plate, Racing, São Lourenço, Vélez Sarsfield e Lanús, se eu não me engano. Penharol do Uruguai, Nacional do Uruguai, Colo-Colo, Universidade do Chile, Universidade Católica. Não é, é lógico que tem as babas. É lógico que tem as babas, como a Copa do Brasil também tem. Para mim, até eu estava brincando, discutindo com um amigo meu sobre a importância da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Para mim é a mesma coisa. O intuito tem times dragas e tem times tradicionais. E são campeonatos fracos e que dão vaga para a Libertadores. Para mim não tem diferença nenhuma. Até porque ou você vai dizer que o River Plate, mesmo tendo caído, subiu agora de novo, não é um time difícil para pegar em competição internacional. Vélez Sarsfield. Ainda mais mata-mata. Vélez Sarsfield, Porto Penharol, o Nacional do Uruguai. O São Paulo do Cerro que Porteño, tá, é capaz de não ganhar nem o Deportivo Passo aí. O Cerro Porteño tá também na Sul-Americana, quer dizer, não é bom, não é campeonatinho também tão fraco assim, não. Virou obrigação ganhar a Suruga. A Suruga. Copa Suruga, estaremos lá. E eu particularmente fico muito feliz porque 14 anos sem jogar uma competição internacional portuguesa, né? A última foi a Comebol de 97. Pra quem não sabe, espero ansiosamente aí portuguesa e Autanxis Lei do Canindé. Que beleza. Né? Jogão. Bom, mas ainda tem aquele esquema, né? Que joga primeiro entre brasileiros. Hoje daria Português e Bahia, ou seja, Português já estaria fora. O Cristóvão tá acertando o Bahia. Tá certo que o Bahia não vai muito longe, mas o Cristóvão acertou, talvez fuja do rebaixamento. Ó, tem o São Paulo, Náutico, Curitiba, Bahia, Portuguesa e Criciúma confirmados na Sul-Americana. Os brasileiros tá babinha. Seria Botafogo. Os brasileiros estão fracos. Os outros três, provavelmente Botafogo, Santos e Ponte Preta, se o Botafogo e o Santos não passam. Se os três não avançarem na Copa do Brasil. Aí pega Sport, Atlético do Paraná e Vitória. Lembrando que o São Paulo não entra nessa fase, né, dos 8. O São Paulo já entra na segunda fase por ser o atual campeão. E é como o Arthur falou, eu se fosse o São Paulo abrir a mão do brasileiro, tentava não cair e dedicava a Sul-Americana, que é a única chance que o São Paulo tem para conquistar um título esse ano, acho que... Bom, 2 horas e 5 minutos, hora de encerrar o rolê, já demos uma adiantadinha aí no horário. Queria agradecer todo mundo, agradecer o Rit que estava assistindo, o Carlos Porte, deixa eu até pegar aqui o pessoal, o Zizal Fake estava por aqui, sacanagem também. Bom, o Ricardo que tinha mandado aqui do Freguês, um abraço para todo mundo, o Sérgio tem mais gente lá. Tem o Fernando Martinez do Jogos Perdidos, o Luciano Caldini também está acompanhando, um abraço para eles, também assistindo aqui com a gente. Eu quero mandar um abraço também para o Fekerbino, que falou que ia entrar, a Adri, como eu falei no começo, a Dani. Eu estive na Europa e uns amigos falaram que ia entrar também. Um beijo pro pessoal de Barcelona lá. Não tem nada para fazer. Barcelona tá rachando de sol, o pessoal na praia falaram que ia ver. E tá definido, né? O Neymar é 11. Pessoal de Barcelona, Renato, Cláudio, Aversila, um beijo para todo mundo lá. Só para fechar o programa, eu fico com a pergunta do Marcelo Arondino aqui, agora que eu vi. Por que o Galo não cortou a luz dos defensores do Thiago? Não é? Pois é. Tem mas gol. O Galo, o técnico da seleção, vai ser... Pode ser, já vai assumir, né? Vai assumir a seleção para fechar as luzes, para fechar as portas, para gastar. Jogar o gato no transformador, né? Bom, se o Galo assumir a seleção, parei. Sérgio, obrigado. FA, domingo. O cara nem sabe do dia do meu programa. Domingo às 14 horas. Muito bom. E vamos receber o Anderson Nóbrega, presidente do Taboão da Serra, certo? Sensacional. Para falar aí da última rodada da 4ª divisão, que está chegando nos seus momentos derradeiros. Tem o goleiro é o Sérgio. O Sérgio? O Sérgio, ex-Palmeiras. Tem o Toninho, em São Paulo, de 39 anos. Mas é Copa Master, isso? Era pra ser. O time dele é o Master do campeonato. O Toninho, aquele ponto esquerdo? Foi campeão da Copa. Na Comebol, lá embaixo. Nossa. Irmão do Sidney, não é? Parente do Sidney. Isso. E tem também o Cláudio Burger do Fute Rio, que vem falar da terceira hora do Rio. E como é que tá o 15 de Jaú na quarta? Tá lá nos lanternas. Tá nos lanternas? Ixi. Vai ser rebaixado cidade da minha mãe, já é um kit, o de mais camisa do campeonato, junto com a Portuguesa Santista ali, né? Briosa, mas tá mal. Briosa. Que fase do 15 de Jaú, já foi da primeira, deu trabalho pros grandes. E a Santista, 10 anos atrás, era semifinalista do Paulista. O São Paulo pegou Souza lá. Rico. Né? Ele é Adriano volante. Isso. Aí chega o Juvenal Juvencio de Santos e assume a Santista e acontece isso. Tá vendo? Bom, valeu, Rubão. Valeu, Arthur. Obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui. Vamos voltar aí alguns dias, vamos fazer umas participações especiais, que é sempre muito legal. Bom, o Olé vai ficando por aqui. Amanhã tem mais ao meio-dia, volta ao seu horário normal. E agora vocês fiquem com a programação da UTV. Fomos!